Tá atrasado, vocês continuam. Tá ao vivo já. Não. Ué, mas será que já tô ao vivo aqui? Olha aqui, ó. Eu tô aqui, lá. Eu tô ao vivo, não tô? Ah, tá. Eu tô aqui na rodoviária, né? De Curitiba, estamos dentro do ônibus. Aqui eu e o Laura. Nos encontramos aqui. E vamos viajar junto. Ele vai para Morretes, né? Vou para Morretes. Morretes é um lugar especial, né? Paranaguá é um lugar especial. Lugar que eu odeio também. Ele vai para Morretes e Curitiba também eu odeio. Eu tava contando para ela que... Peraí, eu vou mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Eu, quando eu venho para Curitiba agora, eu sinto, né, que é o meu lugar. Curitiba é teu lugar? É o meu lugar, mas é um lugar que eu me sinto confortável e à vontade, apesar de várias saias justas que eu tenho aqui. E o lugar que eu realmente idolatro hoje é São Paulo, e antes era Curitiba. E o lugar que eu falo, ai, não volto para Cascavel, mas eu tô lá em Cascavel, eu tô adorando o clima, porque é sul da Bahia. O clima de sul da Bahia é maravilhoso. Ah, Bahia eu queria morar, né? Mas e daí, você vai me contar do que é o meu trabalho, né? Ah, ele vai contar sobre o que é? Ele vai contar do contato que ele tem com extraterrestres. Bem legal isso. Devia ter escrito aqui o título, né? Mas vamos lá. Tudo bem. Vai, começa. Assim, existe um documentário que esteve no Netflix há um tempo que chamava Wake Up, de um cara que um dia acordou e ele percebe alienígenas, extraterrestres, espíritos. Mas isso que é uma história? Não, é um documentário, é verdadeiro. Mas eu quero saber a tua história. Não, mas eu tenho que falar isso antes. Tá bom. É que existe espírito, fantasma, etc. Tudo isso. Fique mais pra lá, sim, porque eu não consigo te filmar. São dimensões. E eu dialogo com amigos que têm contato com seres, vamos dizer, físicos, né, que não são humanos. Mas, o meu caso, eu dialogo com seres que não são físicos, eles são de outra dimensão, eles são outra estrutura. Você dialoga como? Eu dialogo porque eu tenho a capacidade e condição, depois de muito trabalho, basicamente com meditação e artes marciais e várias técnicas, eu tenho a capacidade de, tipo o Pai Mei, ativar em qualquer ser humano o que a gente chama de canalização. E eu tive uma amiga por muito tempo que eu eu consegui organizar nela algo que a gente chama de mediunidade, mas eu chamo de capacidade de diálogo interdimensional. Então, através dela, eu dialoguei com seres quinta, sétima D, mais quinta D, dimensão. Nós operamos 3D, 4D, só que os seres 4D é que dominam essa dimensão aqui. Mas são 9 dimensões, então? 12 e mais. É que a nossa condição tem limites, né? É como infra e ultravermelho. Nós não percebemos infra nem ultravermelho. Mas tudo isso coexiste. Existem protocolos de diálogo, de interferência. Então nós, por exemplo, ainda operamos num campo em que um quer interferir na vida do outro. Ninguém pode interferir na vida do outro. Ao mesmo tempo a gente interfere na vida do outro. Eu não quero. Então, esse lugar que eu acesso de dialogar com seres de outra dimensão, basicamente quinta dimensão, é muito precioso, porque eles vêm para estudar. Mas o que é a quinta dimensão? Porque a quarta dimensão é o tempo, né? E a quinta? É que... Ou você não sabe? Claro que eu sei. Então diga. É que eu explicar, não vai fazer sentido se a pessoa não entender algumas coisas de algumas linguagens. Então, dentro da nossa cultura existe astronomia, matemática, antropologia, são linguagens. Mas existe um modo de acessar que não tem a ver com o racional, não tem a ver com o emocional. É um outro lugar que é difícil explicar. Então, assim, eu acessei essas coisas todas por questões emocionais. Eu acessei essas coisas todas. Eu não uso o conceito de espiritual, eu uso o conceito de interdimensional. Então,
esse lugar de acesso é liberado para todos. Porém, tem protocolos, porque muitas informações... Protocolo? Como é que... Sim, muitas informações, se você abrir para as pessoas, elas colapsam. Você pode usar o conceito de terapia, por exemplo, processo terapêutico. Você não pode adiantar o processo de uma pessoa, senão ela vai colapsar. Ela não pode se deparar com algumas questões da própria realidade, porque ela colapsa. Então, o ser humano não pode acessar algumas coisas ainda. Mas eu acho que o ser humano anda acessando muitas coisas ultimamente, né? Não, agora vai acelerar tudo, por isso a maioria vai colapsar, o sistema econômico vai colapsar, o sistema religioso vai colapsar, o sistema social vai colapsar, porque tem que acelerar. Isso já aconteceu em outros momentos, mas não tem registro disso. Existem indícios disso. E aonde que você acessa isso? De que forma? Aonde? Quero saber. Em qualquer lugar. É que muita coisa, isso que eu estou falando para você, eu só posso fazer se eu tiver uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Por isso que eu trabalho com um protocolo de sessão. É burocrático o negócio. Não é burocrático, não é burocrático. É igual, eu cheguei aqui e encontrei um pinheiro derrubado aqui na frente. Sim. Tem um protocolo para derrubar o pinheiro, não é assim, vamos lá derrubar o pinheiro. Aí eu fico pensando, o que é que justificou para que tenha vindo uma equipe aqui cortar o pinheiro e o pinheiro tá ali? Mas também quando você tiver uma ventania assim dela, não tem protocolo, ela vai lá e o dinheiro cai, não é protocolo. Para isso a gente Ou tem é um protocolo universal também? Não, tem protocolo sim, isso chama fenômeno para nós, tipo, um fenômeno, tem protocolo. Alguém, algo executou aquela ação. E aí eu chamo de amigos invisíveis, eu chamo de grande consciência. Por exemplo, o desejo. Eu tive um tempo de análise com um psicanalista muito bom aqui, e ele me questionava sobre o desejo. Eu falei, eu não tenho desejo. E ele, como assim não tem desejo? Desejo sexual? Não, desejo. O desejo sexual também faz parte disso, é o mais suspeito, inclusive. Eu não opero com essa questão do desejo, eu vou te explicar por quê. Se eu for operar... Mas você não estava falando de menininha agora? Como que você não opera com a questão do desejo? Eu estava falando por uma outra questão. De vaidade? Não, eu vou te explicar depois, não tem a ver com vaidade, tem a ver com sincronia. Eu acho que desde que eu mudei pra cá, né? Porque a gente se conheceu antes de eu mudar pra Curitiba. A gente se conheceu bem. Tinha um cabelão. Mas a gente sempre se falou, né? Sim, e a gente sempre conversou só se olhando, que é uma maneira de se comunicar, porque nossos olhos são scanners, né? Tipo, QR Code, a gente vê ali, é tão rápido, o olhar é isso, nosso olho. A gente não está consciente da capacidade que nós temos de captar coisas, de decodificar coisas. A questão é decodificar, por isso que eu digo que algumas informações não dá para abrir, porque o sensorzinho pode até pegar, mas daí o sisteminha não vai dar... Eita, eu falei? Dá uns trancos às vezes. Você ficou lindo aqui. Deixa eu ver se eu fico aqui. Tá rolando ainda? Eu coloquei a receita. Deixa eu ver se pega no meu olho. Pegou. Olha que legal. Que efeito que é esse que eu pus? Será que eu ponho os efeitos e depois eu não lembro qual que é? Deixa eu pôr aí você. Vou mudar o efeito, mas vai falando aí. Eu continuo. Pronto, estamos navegando na grande nave. Navegamos. Nós estamos numa grande nave, que é o planeta. Sim. A nossa galáxia, ela está navegando no espaço. Nós estamos atravessando, começando a entrar no cinturão de fótons, famoso, que é um ciclo de fótons. Você vai ver tudo isso depois. Fótons. Fótons. É uma maneira de dizer, existe um ciclo de 20 mil anos. Assim como existem ciclos, né? Circulares. Esse momento... Então imagine não, mas assim... raciocine.
a espécie que nós somos, esse sistema, conjunto de órgãos, né, de inteligência, evolutivo, é uma tecnologia. E daí tudo que se desenvolveu aqui nessa atmosfera, desse planeta. Nós estamos num momento que já foi previsto há muito tempo por culturas de mudança, de salto. Por isso que está tudo acelerando. Você acha que as coisas estão acelerando? Claro que estão. Todas. O que está acontecendo então aqui? Por que as coisas estão acelerando e por que as coisas estão assim, dessa forma? Por que tem guerra lá na Ucrânia? Você fez muitas perguntas, mas dá para responder assim. Nós estamos operando ainda com uma matrix muito obsoleta, superada, estúpida, violenta, blá blá blá. Perceba que a rainha morreu. Perceba que a Rússia iniciou uma guerra. Os povos todos do planeta, eles têm diferenças e as diferenças são necessárias. A questão aqui na nossa realidade não é homogeneizar ou tornar tudo muito homogêneo. Então a diversidade aqui é muito necessária. A diversidade é muito necessária. Então, essa relação de poder e binária, certo e errado, claro e escuro, etc., é a realidade que a gente vive. É como se nós vivêssemos num tipo de sistema limitado e ao mesmo tempo nós temos que evoluir dentro desse sistema limitado. Mas porque é difícil, né? Só que chegou num ponto em que isso não é mais tão limitado. E isto que é a limitação humana, ela foi providencial até agora. Então os humanos aqui, eles são adoradores de deuses, de dinheiro, principalmente. Um grande número se tornou monoteísta. E com isso nega o politeísmo, o panteísmo. E você acredita no politeísmo e no panteísmo? Mais panteísmo. Porque o panteísmo... Explica o que é o panteísmo. Explica o que é o panteísmo. É sim, o monoteísmo é um deus. Sim, sim. O politeísmo, os deuses todos que a gente já ouviu falar. Deus dos ventos, Deus tudo. E o panteísmo, tudo é manifestação. Então, assim, o divino, a divindade, está em tudo. Se existe uma origem única, então essa origem está em tudo aqui. Então, ela continua se replicando, se transformando. Então, o panteísmo explica mais, é mais abrangente, é mais... Esse panteísmo, assim, eu pensei agora mais na fala, no pensamento, né, do Ailton Krenak, você deve conhecer. Sim. Ele fala mais ou menos sobre isso, assim, de que como se a Terra é um organismo, assim, vivo, né? Sim, a Terra é um ser vivo. Sim, ela é um organismo vivo, assim, mas que é tudo uma conexão, assim, de todos os seres, e que a gente não seria superior a nenhum outro animal, e nem a Terra, e que na verdade é nós que precisamos do planeta e não o planeta não. Sim, sem o planeta a gente não existe, assim como sem... Mas o planeta existe sem a gente. Sim, só que o planeta existe e existe essa diversidade. Nós interferindo nessa diversidade, nós colocamos a vida toda em risco. Nós estamos no limite agora. Logo, os cientistas vêm avisando disso desde os anos 80, mas esses alertas já começaram nos anos 60. Esse ponto sem retorno. Disso, né? É o ponto de inflexão, né? Eu acho que nós estamos bem nesse ponto de inflexão mesmo, que está chegando. Sim. Em todas as áreas, de todas as formas. Mas tem uma coisa que me tocou
sei lá, faz uns 5 anos talvez, uma cientista falando sobre a camada permafrost, e ela estava fazendo um relato, assim, numa entrevista, dizendo de como que está a camada e tal, dos Camada gases. da Terra? É uma camada congelada, mais próximo da Rússia, não lembro exatamente da região, que lá, se essa camada se dissolve, gases vão vazar, e esses gases são inflamáveis, esses gases vão contaminar a atmosfera, e aí deu. Ah, mas isso é uma coisa física, então não existe. Claro, e ela estava relatando isso, e no meio do relato dela, ela começou a chorar. Então deve ser sério, isso era uma cientista, É bem né? sério, Tá ela falando. começou a chorar porque eu percebi que ela não podia falar algumas coisas que ela sabia, e emocionalmente ela estava reprimindo. Acho que tem muitas coisas, né, que os cientistas sabem e que eles não falam. Eles não Inclusive, falam, porque se eles falarem, eles são eliminados. Você acha como assim, eliminados por quem? Você acha que sim? Eu vou te contar uma Não coisa. aqui da Terra, tá querendo dizer? Eu vou trazer para um exemplo mais concreto meu. E isso é delicado. Eu fui mediar uma situação há pouco tempo, política. E eu fui cancelado. E eu me surpreendi, né? Eu falei, ué, por que eu fui cancelado? Você foi mediado, não? Eu fui mediar uma situação política aí, por causa da Aldir Blanc, por exemplo. E aí eu fui cancelado, falei, e aí várias pessoas me ficaram, você tem que processar, ele tinha advogado. Eu falei, não, eu tenho que entender emocionalmente o que está acontecendo. E aí eu descobri que uma prática comum é o cancelamento. Aí eu, que inocente, né? Como é que eu não sei disso? Isso é muito antigo. Vou repetir, vou voltar. Algumas pessoas têm informação e já falaram para mim, você tem informação privilegiada, né? Tenho, sim, eu sempre tive informação privilegiada, é por isso que eu fiquei na minha. Algumas pessoas, não só cientistas, pessoas da espiritualidade e tal, as informações que essas pessoas têm, se elas trouxerem, vai causar colapso. Eu não acredito nisso, sabe? Porque eu não acho que isso vai causar colapso. Eu acho simplesmente que as pessoas, se existem essas pessoas com informações privilegiadas, elas querem só manter o poder. Algumas sim, outras não. Porque parece que o ser humano mais quer desse planeta aqui é ter poder de alguma coisa. Então, mas eu estou dizendo, eu não sou uma pessoa que quer poder. Não, mas quem que teria informação privilegiada, por exemplo, lá sobre os extraterrestres, os caras lá, astronauta, Olha, os caras que viram alguma coisa assim concreta, né? Eles poderiam ter essas informações, mas eles não falam. os governos têm. Porque eles podem Eu estou causar começando a falar. esse colapso que pode acontecer, talvez, seja porque, de repente, imagina, falar assim para as pessoas, olha, tem esses terrestres que estão por aí. Todo mundo sabe disso, há milênios, séculos. Sim, mas sabe assim, secretamente, de uma maneira velada, tal, mas não assim, que seja anunciado lá na Globo, no Jornal Nacional. Está sendo anunciado na Globo, Então, no Jornal Nacional. eles não vão anunciar assim. Só que é para manipular as pessoas, para elas terem um inimigo em comum. O que eles acham? As eleições acontecem porque as pessoas são direcionadas para ter um inimigo em comum. A nossa população brasileira está dividida em o inimigo comum é esse, e por outro lado o inimigo comum é esse. Eu tenho um inimigo Não vai comum. falar de política hoje, leva em conta. porque a gente Não é vai- política isso. Isso é religião. O inimigo comum para mim é o monoteísmo. Porque o monoteísmo é negacionista. Todos os povos que se colocaram monoteístas, eles saíram dizimando os outros povos. E aqueles que não eram, não diziam. Então, eu estou dizendo, se eu disser para as pessoas isso que vocês chamam de Deus é uma falácia, é uma mentira, é uma farsa, elas vão colapsar. Porque eu não vou falar simplesmente, eu vou mostrar. Eu vou fazer isso. Eu vou esperar um pouco mais. Nos anos 80 eu falava para as pessoas, isso que vocês estão vendo que é essas igrejas evangélicas vão virar um grande problema. Virou um grande problema. Eu fui para Portugal. Eu fui para Portugal e falei assim,
Meus antepassados são caigangues. Vocês, portugueses, vocês levaram essas cruzes, essas empresas de tráfico de pessoas negras, e vocês levaram essa crença já completamente contaminada, purulenta. Aí eles, ora pois, tu tens razão. Eu falei, sabe qual é a minha vingança? Existem 4 igrejas evangélicas completamente corruptas, infestando vossa nação. Contei para eles falaram, ora pois, tu queres o quê? Eu falei, eu quero o melhor vinho de vocês. Colapsei. Só tem toda parte, né? A igreja católica, então, olha o que aconteceu. A igreja católica está completamente decadente, porque é política. É o Estado, o Vaticano, o banco mais poderoso do planeta. Eu acho que o Papa tinha que fazer isso ali, que era, ele é bem legal esse Papa, né? Eu acho que ele tinha que pegar todo o ouro lá da igreja e começar a doar para os povos. Mas ele nunca vai fazer isso. Não tem perdão. Porque daí a igreja perde se o Banco do Vaticano, se a igreja católica devolver todo o ouro que roubou da América Latina, eles não têm perdão pelas mulheres que eles queimaram na Idade Média, pela escravidão que eles assinaram embaixo, executada pelos povos portugueses. Não, eles não têm perdão. Mas isso foi... Nesse lugar eu assumo um lugar isso foi na Idade Média, né? Quer dizer, não são as mesmas pessoas que fizeram, né? São outras pessoas. Eu acho que... Percebe que eu não posso falar muito sobre isso, porque eu vou colapsar. Você não pode falar muito, nós estamos no ônibus aqui, tem bastante gente. Não, mas eu tenho poderes. É por isso. Ué, você não quer que... Eu não posso mostrar meus poderes. Meus poderes então são mostra os poderes, eu quero ver teus poderes. Posso. Anjos e demônios. Eles têm poder, eles têm livre acesso, eles têm permissão. A pessoa que eu conheci... Anjos e demônios? É, o que chamam de anjos e demônios, só que nós somos essas duas coisas. Nós somos fisicamente encarnando essas duas coisas. Eu conheci uma moça quando cheguei lá e eu conversei muito com ela. E chegou um momento que eu percebi que emocionalmente, espiritualmente, etc. nós estávamos envolvidos. Eu falei pra ela... Ela estava o quê? Envolvidos. E você não queria? Ah, querer e não querer é uma coisa infantil. Eu quero, não quero. Você adivinha teu signo? Aquário, ascendente Aquário, Lua, Escorpião, Vênus e Capricórnio. É, achei que era Gêmeos. Achei que era Gêmeos. Eu sou ar. Mas Aquário também, né? Se bem que Capricórnio não, né? Capricórnio... Eu tenho Vênus e Capricórnio, eu sou prático nessa questão. Capricórnio, o verbo do Capricórnio é eu uso. Não. É? Aquário é eu sei. Aliás, o que vocês dizem que se a astrologia desse certo, fosse séria, tinha que ficar o tempo todo mudando, porque eles estão sempre descobrindo vários planetas. Mas é assim. Mas não muda, é sempre os mesmos. Por exemplo, eu uso a guia de Iemanjá, que foi a entidade que me fez uma cobrança. Eu fui lá. Aí agora eu descobri que tudo isso é mutante. Claro que tudo é mutante. Mas a astrologia não muda, né? Claro que muda. Usam sempre os mesmos. Nós usamos a astrologia do hemisfério norte, a gente tinha que inverter. Eu sou Aquário, ascendente Aquário, eu seria Leão, ascendente Leão. Se eu fosse honrar a esfericidade do planeta e a realidade física. Segura um pouco aqui que eu vou falar. Não, fica mostrando você. Essa região aqui que a gente está passando é muito preciosa para mim. Eu trabalhei muito tempo aqui. Eu fui professor aqui. Foi o lugar, inclusive aquele bairro que tem ali, né? Tudo que o professor não pode fazer, eu fiz. Primeiro que é se envolver, né, com a realidade dos alunos, família, etc. E tal. Então, eu tinha um amigo que foi meu aluno, foi aluno do grupo que eu criei de capoeira, e ele falou, tem um colégio lá, complicado, precisa ser professor, vai lá. Eu fui lá. Daí, virei professor aqui, nessa região. Só que aí tinha uma demanda muito grande de falta de professor de arte, etc. aqui. E eu fui me envolvendo com a cidade de São José dos Pinhais. Eu tentei fazer a oficina de arte lá em Pontal, não tá dando nada certo por enquanto. Aonde? Pontal,
Tem um cara lá que ele vai dar... Tenha paciência. Não tenho paciência. Tudo bem, não tem paciência. Porque se eu chego num lugar e eu ofereço uma coisa super legal, eu já percebo que as pessoas estão ali para barrar a coisa legal que você oferece, que vai ser legal para todo mundo, mas eu já sabe que a pessoa está ali para barrar, porque a maioria das pessoas barra as coisas bacanas porque elas têm medo de perder aquele cargo delas. Isso, quando aconteceu comigo essas coisas, sempre o motivo foi esse. Então, sabe, eu vi que a pessoa está ali para barrar, senão que ela já não gosta de arte, ela não gosta da infância, ela não gosta de educação, não gosta de nada, então eu não vou ficar insistindo. Mas olha, nós todos temos essas coisas de trauma. Então assim, aí se... Não, é que eu trabalhei muito tempo com terapia, então eu vejo assim, não é sempre, né? Porque eu sou humano, eu sou imperfeito, eu sou um erro de Deus. Eu tô aqui para corrigir uma coisa que não deu muito certo, porque a evolução é isso, ainda tá em processo. Então, beleza, vamos lá trabalhar. É uma oficina aqui, né? Não é pronto, tá entregue. Então você acredita em Deus e vida após a morte? Não, não é Deus nem vida após a morte. É o que? Não existe vida após a morte, existem dimensões. Existem... Mas você acredita que você que vai para outra dimensão, isso é vida após a morte? Não sou eu, é uma parte do sistema. Eu sou um sistema, você é um sistema. Então, algo que é a narrativa que se criou, história, etc., identidade, vai para uma coisa que eu chamo de grande HD. Que algumas pessoas falam vidas passadas. É a mesma coisa, é funcional. Não, mas veja bem, para que exista a vida depois da morte, tem que existir a tua consciência, certo? Não, mas existe a grande consciência. Não, mas não tem isso. Esse negócio de grande consciência daí não é você. Esse que é o negócio. Mas eu sou isso. Eu faço parte disso. Vamos pegar elementos teus, mas não é a tua consciência, não é você. Se não for a tua consciência, vai para outra dimensão, para onde quer que seja. Não, eu não chamo de minha consciência, eu chamo de informação. Eu sou um conjunto de informações. Isso que é o ego é um sistema funcional aqui para mim. Depois ele faz... Pois é, mas a mente fica onde? Não, não é mente. A mente é o sistema operacional dentro desse sistema nervoso eletrônico aqui. Assim, é mais simplificado assim. A consciência, ela esteve sempre aí, ela organizou, sei lá como, e nós não temos como acessar. Nós temos como acessar. Um protocolo é o da meditação. Nós podemos acessar e a gente fica muito mais pacífico. Por quê? Você percebe que está tudo há bilhões correndo, se desenvolvendo, e vai continuar depois que você não estiver mais aqui. Só que existe a questão física, orgânica, existem outras dimensões, não é só um corpo físico, existe corpo emocional, corpo mental, são formas de organizar. Então assim, eletronicamente é uma coisa, são várias coisas. Agora, toda a informação que nós geramos, tudo que você aprende, enquanto os teus sentidos, a tua organização de identidade, isso é só seu, só você. Isto vai estar disponível em algum lugar, acessível a qualquer ser, e pode ser usado. Tá, então daí você já está falando do inconsciente coletivo do Jung, né? Isso, inconsciente coletivo na psicanálise, eu chamo de grande HD. Qualquer um pode acessar o inconsciente coletivo e usar. E é acessível. Mas o Freud já não gostava, não acreditava nisso, tanto que ele rompeu com ele. Quem? O Freud. Mas eu sou mais lacaniano do que freudiano e junguiano. O Lacan também não é muito do... Exato. Então, percebe como existe diversidade, todos são funcionais? Eu sei, mas até porque não é ciência, né? Não, mas a psicanálise não é ciência, é poética. Então. Insistir em colocar como ciência, mas qual que é o material da psicanálise? Mas até o espiritismo, o kardecista, o Kardec, ele quis que fosse uma ciência. Então, percebe que tudo é funcional, mas tem um lugar em que... Mas tem uma ciência que é ciência mesmo. Como, por exemplo, a matemática é uma ciência. Olha, essa frase é boa, tem uma ciência que é ciência mesmo, isso é um bom nome. A física é uma ciência, porque daí não é que não vai mudar, que não vai se contradizer, né? Eles até, coisas que o Einstein descobriu, eles já... De repente tem algumas coisas que são negadas, outras são confirmadas, são modificadas, só que daí toda essa ciência segue, entende? Por isso que é ciência. Né? Daí não fica um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Enquanto eles não sabem, eles podem ter várias teorias. Mas na hora que sabem... Mas
acho que é meio difícil saber tudo também, né? Acho que eles saberem exatamente como é que o candidato. A gente mesmo, né? É difícil. Você percebe que como nós somos vulneráveis emocionalmente? É claro que é preciso. Então, aqui agora eu estou vendo uma mensagem no meu celular de uma pessoa que está me atacando. Tá te atacando? Deixa eu ver. Não, depois eu te mostro. Eu vou reagir. Só que eu sempre espero para eu reagir com... Você consegue esperar. Claro, eu aprendi muito com isso. Eu tenho Vênus em Escorpião, eu uso ela a meu favor. É difícil. É assim, eu procuro reagir com sabedoria, e cada um tem a sua, e a gente pode acessar toda a sabedoria que já está disponível, com compaixão e com crueldade. Crueldade não é sabedoria. Claro que é. Claro que é. Crueldade é crueldade, você conhece. Então, mas é que se você juntar crueldade e sabedoria, você... É um saber, talvez, né? Um saber, sim. Não, a crueldade não é um saber. Claro que é. A crueldade, ela é crua mesmo. É cruel, é crua. Mas... Não é escorpião. Eu tenho que honrar isso, eu tenho que saber porque você acha que escorpião é ruim, então. Não é que é ruim. Você sabe que eu não sou, vamos dizer, ativista da monogamia, pelo contrário. Eu sou ativista por outros modos, né? Então você tinha que ler o meu livro. A gente vai falar disso. É que teve momentos que, assim, eu nunca segui uma cartilha. Então, teve um momento da minha vida... Ano? De que ano que é você? 63. E elas eram de que ano? Uma de 67 e duas de 87. E não tinha conflito. Não é exatamente. Tá vendo como todos os homens são iguais? Cada um é de um jeito, um pensa X.